Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos ouvintes, caríssimos internautas e também caríssimos telespectadores, que terão a oportunidade de acompanhar essa homilia em DVD em sua casa. Você já deve ter percebido que nessa missa nós seguimos um estilo totalmente diferente de celebrar. E, sobretudo, durante a homilia, nós tentamos, da maneira mais intensa possível, transmitir a você as palavras de Deus de uma maneira muito prática, de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito simples, para que você possa não só entender, mas colocar em sua vida essa palavra e perceber as transformações que a palavra de Deus é capaz de realizar. À medida que você vai colocando essas palavras no seu coração, à medida que você vai cultivando essas palavras em seu coração, começam a acontecer coisas novas. Chegou para mim aqui hoje um testemunho. Eu acredito que você vai ficar muito alegre com esse testemunho, porque esse testemunho vem nos mostrar o poder que existe na palavra de Deus. Uma mulher chamada Terezinha veio aqui à frente e entregou para o padre esse papel, testemunhando uma cura de sua amiga, chamada Maria Auxiliadora. Não conheço essa pessoa, não faço a menor ideia de quem seja, mas se uma amiga veio trazer, é porque provavelmente conhece e acompanhou de perto essa situação. Ficamos sabendo que essa Maria Auxiliadora estava com câncer e que ela veio em uma das missas aqui da catedral e pediu a Deus que curasse o seu câncer. E pediu a Deus que interviesse na sua situação. E ontem ela foi buscar o diagnóstico que o médico pediu, o exame que o médico pediu. E para sua grande surpresa, o resultado do exame constava que ela não tinha mais câncer. Aplauda o Senhor. Isso acontece quando você coloca a palavra de Deus dentro do seu coração e cultiva essa palavra. Os frutos são as curas, os milagres, as bênçãos, a paz, a alegria. A sua vida que estava fechada, que estava sem graça, que estava sem sentido, começa a adquirir uma nova característica, uma nova alegria. E hoje, para dar continuidade a esse estilo que nós já inauguramos aqui nessa missa, eu quero falar para você sobre a liturgia de hoje de uma maneira muito prática, de uma maneira muito palpável, de uma maneira muito concreta, real. Por isso eu quero pedir sua atenção. Eu quero pedir que você preste atenção em cada palavra, que você tente guardar em seu coração cada palavra, porque essas palavras podem trazer vida para você. Essas palavras podem mudar o seu jeito de enxergar o mundo. E se nós pudéssemos dar um título a essa homilia de hoje, eu sugeriria o seguinte título: Como
se tornar um profeta? Repita esse título. Nós sabemos que para tudo na vida existe uma receita. Existem passos, existem regras, estágios, que na medida que você vai preenchendo, você vai se aproximando daquela realidade. Por exemplo, se você deseja ser médico, por mais que você me diga que hoje é possível comprar a sua vaga na faculdade, que hoje é possível entrar dentro de uma faculdade com muito mais simplicidade, com muito mais facilidade, eu posso dizer para você, você não conseguirá ser médico sem estudar. Então, o primeiro passo é estudar. Segundo passo, prestar um vestibular. Terceiro passo, passar no vestibular. Quarto passo, ingressar na faculdade e fazer o curso de medicina. Quinto passo, terminar o curso de medicina. Sexto passo, fazer residência. E no momento que você termina esse sexto passo, e eu estou dizendo isso de uma maneira muito até simplista, você já está apto a exercer, a atuar como médico. Para ser profeta, existem também passos a seguir. E ao contrário do que você poderia pensar, o profeta é uma figura que existiu no passado, existe no presente e deve existir no futuro. Repita com o padre: o profeta é uma figura que existiu no passado, que existe no presente e deve existir no futuro. Então, uma das coisas que Deus deixa bem claro para nós, Deus, Ele age através de profetas. No passado, Deus transmitiu a sua palavra através de profetas. No presente, Deus transmitiu sua palavra através do seu Filho Jesus, que representa um profeta. Na teologia se diz assim que depois de Jesus já não existe profeta, mas não existe profeta no sentido que nós poderíamos chamar teológico. Mas no sentido cotidiano, ainda assim, a humanidade precisa de profetas. Eu acho que quanto mais profetas houver na humanidade, mais a humanidade conseguirá se voltar para o Senhor. Então a igreja precisa de profetas. A sociedade precisa de profetas. E nós não temos encontrado profetas. Nós não temos encontrado pessoas com essa disposição de ser profeta. Agora, sabe por quê? Porque nós não sabemos, não entendemos como se forma um profeta. Do que um profeta é feito. E às vezes a gente acha que o profeta é um santo que está lá nas alturas e que nós nunca conseguiremos chegar lá. Eu quero dizer para você uma coisa. Através dessa homilia, você vai sentir Jesus Cristo chamando você para ser profeta. Quem aqui gostaria de se tornar um profeta de Cristo, diga amém. Então eu vou dar para você os passos, eu vou passar para você a receita. Eu quero que você compreenda, eu quero que você preste bastante atenção, porque depois dessa receita, a sua missão vai começar. Para falar para você sobre como ser um profeta, nós vamos ter que partir de um dos grandes testemunhos bíblicos de profeta que nós temos. O profeta
Jeremias. Repita esse nome. A primeira leitura de hoje se refere ao início do livro do profeta Jeremias. Na Bíblia existe o livro do profeta Jeremias, e no início do livro do profeta Jeremias, narra a história de Jeremias. Como Jeremias se tornou um profeta. E olhando para o modo como aconteceu com Jeremias, você vai também ter condição de, observando o exemplo dele, colocar em prática na sua vida as atitudes, os comportamentos e as decisões de Jeremias. Então, nós vamos aprender como ser um profeta, não com o padre Wagner, mas com o profeta Jeremias. Amém? Deixa eu te dizer primeiro sobre o contexto em que Jeremias estava, o contexto em que Jeremias viveu, e o contexto em que Deus chamou Jeremias para ser profeta. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Só existe profeta onde existem pessoas com dificuldade de ouvir a Deus. Se todos ouvissem a Deus claramente, não teria necessidade de profeta. Então, o profeta é uma prova de que o povo está se tornando surdo para Deus. E o profeta tem essa finalidade de destapar os ouvidos para que Deus possa falar e o povo possa ouvir. Então, quando Deus suscita profeta, é porque tem uma missão e é porque existe uma crise, existe uma dificuldade, existe um problema acontecendo, e Deus então, através daquele profeta, resolve o problema. Repita com o padre. Para haver um profeta, é preciso que haja uma crise e uma missão. Olha só, Deus suscitou vários profetas na Bíblia. O primeiro profeta que nós poderíamos assim chamar foi Moisés. Quando Deus suscitou Moisés, havia uma situação extremamente calamitosa. O povo de Deus era escravo no Egito, e o povo de Deus estava sofrendo nas mãos do faraó. Então Deus suscitou Moisés como profeta para libertar o povo do faraó e levar o povo à terra prometida. Quando Deus suscita, por exemplo, Josué, que também foi considerado um profeta, o que Deus estava querendo? Deus estava querendo que Josué, como profeta, cumprisse a missão de retirar o povo das garras dos filisteus e dar ao povo o status de libertação que Deus havia prometido. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, havia uma outra situação de problema grave acontecendo. E qual era a situação do tempo de Jeremias? No tempo de Jeremias, e nós estamos falando aqui de algo em torno do século VII, VI antes de Cristo, o povo de Deus, os israelitas, estavam literalmente perdidos. O povo de Deus havia entrado em contato com outros povos do Egito, da Assíria, da Babilônia, e o povo estava começando a perder a fé. Jeremias testemunhou dois grandes problemas ali no meio daquele povo.
idolatria e apostasia. Repita essas duas palavras. Idolatria e apostasia. O que é idolatria? É você adorar alguém ou alguma coisa como se fosse Deus. É você considerar que alguém, é você considerar que algum objeto representa Deus na sua vida. Então o povo de Israel, no tempo de Jeremias, estava envolvido com a idolatria. O povo de Israel estava começando a procurar outros deuses para entregar a sua fé. Então eles já não procuravam tanto o Deus de Israel. Havia israelita que fazia sacrifícios ao Deus Baal. Havia israelitas que faziam sacrifícios a uma deusa chamada Astarte. Havia israelitas que faziam sacrifícios de crianças, matavam crianças e ofereciam às divindades. E isso tudo testemunhado por Jeremias. O povo perdido, vivendo uma verdadeira confusão espiritual. Seguia um Deus, seguia outro Deus, seguia outro. Havia uma multiplicidade de deuses. Cada um que chegava e falava, o meu Deus é assim, então eu vou seguir o seu Deus. Não, o meu Deus é daquele jeito, eu vou seguir o Deus daquele outro. Então as pessoas começaram a praticar a idolatria. E outra coisa que as pessoas começaram a praticar, apostasia. Repita essa palavra. O que é apostasia? Apostasia é a negação de Deus. É a rejeição total de Deus. Todas as vezes que você rejeita Deus, todas as vezes que você fala, eu não aceito Deus na minha vida, você é um apóstata. Você nega. Então, do ponto de vista bíblico, o ateu, aquele que diz que não acredita em Deus, ele é um apóstata. Ele nega a fé no Deus vivo. E a apostasia e a idolatria estavam borbulhando no meio daquele povo. Como eles não tinham referência espiritual, a vida daquele povo começou a se tornar também uma vida cheia de manchas imorais. Era pai matando filho, era filho matando pai, era irmão perseguindo o irmão, pessoas da própria casa levando outros para a cadeia, era irmão tendo relação sexual com irmã, era pai tendo relação sexual com filho. Aí você diz, padre, mas isso está acontecendo também hoje. Calma, nós vamos chegar lá. Então, Deus, vendo aquela situação, Deus chegou à seguinte conclusão: se eu não fizer alguma coisa, esse povo vai ser destruído. E o que Deus fez? Suscitou um profeta, e o nome do profeta, Jeremias. Então veja, quando Deus chama um profeta, é porque a coisa está mal. É mais ou menos igual a polícia. Eu imagino que lá na central da polícia, sobretudo a polícia militar, quando alguém liga, eles já atendem sabendo, aconteceu algum problema. Ninguém não liga para a polícia para perguntar quantas horas são, a menos que seja trote. Mas em geral, quando você liga para a polícia, é porque um ladrão entrou em casa, é porque está tendo algum problema, é porque aconteceu alguma fatalidade, é porque teve uma briga, teve um acidente, é porque um carro bateu, uma moto bateu, aconteceu alguma coisa e de preferência grave. Essa relação entre o cidadão e a polícia é semelhante a uma relação entre Deus e o profeta.
Quando Deus chama um profeta, é porque está tendo algum problema no meio do povo. Então me responde, na sociedade que nós vivemos, está tendo problema sim ou não? Se está tendo problema, então precisa de profeta. Mas cadê os profetas? Só tem duas conclusões que a gente vai chegar. Ou Deus não está mais chamando profeta, ou então Deus está chamando e os profetas não escutam. Deus chamou o profeta Jeremias. E Deus disse para Jeremias: antes que tu te formaste no ventre de tua mãe, eu te conhecia. Repita, compadre. Antes que tu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conhecia. Antes que tu nasceste, eu te consagrei. Então, qual foi o primeiro contato de Deus com Jeremias? Foi mostrar para Jeremias que Jeremias havia nascido com um propósito. Jeremias não havia vindo ao mundo para sombra e água fresca. Jeremias não tinha pisado os pés nessa terra para fazer uma aventura galáctica. Jeremias tinha sido planejado, projetado por Deus já no ventre da sua mãe. Se você deseja ser um profeta de Deus, essa é uma consciência que antes de qualquer coisa você precisa ter. Você não está no mundo por acaso. O seu nascimento não foi um acidente. A sua vida não é obra do destino. A sua vida faz parte de um plano estabelecido por Deus. Repita, compadre, a minha vida faz parte de um plano estabelecido por Deus. Deus disse isso para Jeremias, mas olha o que aconteceu. Quando Deus disse isso para Jeremias, e quando Deus mostrou para Jeremias a realidade, a primeira reação de Jeremias foi medo. Jeremias pensou como você e eu poderíamos pensar: mas como assim eu mudar isso? Como assim eu mudar essa realidade? Eu mudar o mundo? Eu não dou conta. Eu não dou conta de mudar minha família. Eu tenho um irmão que bebe. Eu tenho uma irmã que leva uma vida toda desregrada. Meu pai chega em casa, falta batendo em todo mundo. Eu não consigo mudar a vida do meu pai. Eu não consigo mudar a vida da minha mãe. Eu vou conseguir mudar o mundo. Eu não dou conta de mudar o mundo. E ainda que eu desse conta de mudar o mundo, eu não teria forças para fazer isso. Como que eu vou mudar essa realidade? Como que eu vou fazer isso? Então aí começam as desculpas. Deus chamou Jeremias, mas ele ficou com medo e falou para Deus: não, eu sou muito novo, eu não sei falar. Em geral, querido, quando você não aceita ou está com medo da missão que Deus te dá, você começa a arrumar desculpa. Eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você nunca deixa que a missão que Deus te deu se realize. Você nunca deixa que a palavra de Deus se concretize em sua vida. Você arruma desculpas. Padre, o senhor me desculpa, mas eu não vou poder aceitar o convite que o senhor está fazendo, não. Sabe por quê?
É porque eu prometi para minha esposa que no final do ano a gente ia viajar e então eu não posso fazer compromisso, porque se eu fizer compromisso vai atrapalhar. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não sei se você percebe, mas o mundo está piorando a cada dia e nós estamos ficando de braços cruzados e estamos arrumando desculpa. Os seus filhos, a cada dia se tornam mais agressivos e você fica arrumando desculpa. Eu acho que eles estão assim, padre, eu acho que é por causa dos amigos da escola mesmo. Não, eu acho que é por causa do meu marido. Meu marido é muito rude com eles ficaram revoltados. Meu marido batia muito neles quando eles eram criança, então eles ficam assim. Eu tenho um filho, padre, que ele começou a usar droga. Eu não sei o que fazer com o meu filho, mas eu sei que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que o meu filho está usando droga, eu não tenho culpa que o meu filho foi preso, eu não tenho culpa de nada. Eu não fiz nada, eu simplesmente deixei acontecer. Mas o deixar acontecer, querido, o deixar acontecer já é a sua culpa. Como que sua família está indo de mal a pior e você vai ficar olhando, fingindo que não é com você? Você vê seu filho chegando em casa com uma turma da pesada. Aí você fala assim, isso é só uma fase. Que só uma fase, querido? Você encontra buchinhas de maconha nas roupas do seu filho, bituca de cigarro de maconha, e vira e fala assim, não, isso aqui é só uma fase. Que só uma fase, filha? Acorda! Você vê seu marido chegando em casa, com mancha de batom na camisa, com cabelo de mulher na roupa, e vira e fala, não, isso aqui deve ter sido um abraço que ele deu lá no serviço, na hora que ele estava se despedindo. Você está pedindo para ser chifruda. Você chega no seu trabalho e percebe pessoas no seu trabalho querendo destruir você, querendo tirar você, querendo passar a perna em você, querendo enganar você, e você vira e fala assim, não, padre, isso aqui é só impressão. Que só impressão sua, querido? Você vai ver as suas coisas se destruindo e vai ficar de braços cruzados. Você vai fazer igual Jeremias, eu estou com medo, eu não dou conta. Você vai perder tudo. Até o que Deus te deu você vai perder se você não souber segurar, se você não souber fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa? A coisa certa é agir, querido. O povo brasileiro é um povo muito apático. O povo brasileiro, desculpa falar, é um povo muito lerdo. Olha o que os políticos estão fazendo com o nosso país. E o que a gente faz? Os bandidos estão tomando conta de tudo. E o que a gente faz? Mas não precisa ir longe, não. Na sua rua. Na sua casa. As coisas estão piorando. E o que você faz? Eu não vou me envolver não, padre. Eu sou assim. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga, eu não gosto de polícia, eu não gosto de boletim de ocorrência. Eu prefiro deixar. Você prefere deixar? Então vai entregando suas coisas. Jeremias, ele teve que tomar essa decisão. Ou eu vou ficar de braço cruzado e o meu povo vai ser destruído, ou eu vou me levantar e vou ajudar o meu povo. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, para de ficar arrumando desculpa. Para de ficar se escondendo atrás dos problemas. O seu povo está com problema, Jeremias. Você tem que fazer alguma coisa. Querido, se a sua família está com problema, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar calado. Você não pode deixar isso para os outros. Você não pode jogar a culpa na sua mãe, jogar a culpa no seu pai. Você tem que levantar.
Então, ser profeta, querido, começa assim. Primeiro, você entende que você veio no mundo com um propósito. Segundo, você fica incomodado com as coisas que estão. Você tem que incomodar. A coisa que não está certa, você tem que incomodar. Você não pode, pelo amor de Deus, não pode ficar de braços cruzados, fingindo que não está vendo. Mas aí você fala, e aí, pai, na hora que eu incomodar, o que eu tenho que fazer? Volta para o testemunho de Jeremias. Deus falou para Jeremias assim, olha, não arruma desculpa. É feio, é covardia ficar se escondendo atrás de desculpa. Então você também não vai arrumar desculpa. Está com problema? Está com problema. O casamento está com problema? O casamento está com problema. Os filhos estão com problema? Estão com problema. O trabalho está com problema? Está com problema. Está com problema com a sogra? Está com problema com a sogra. Está com problema com o funcionário? Não arruma desculpa e assume. Está com problema. Mas Deus disse para Jeremias, olha, quando eu falar com você, você vai repetir para eles. Quando eu pedir para você, você vai atender eles. E olha o que Deus falou para Jeremias. Não tenha medo deles. Eu vou estar do seu lado para te defender. Repita assim, compadre. Não tenha medo deles. Eu estarei do seu lado para te defender. Então, se você deseja ser profeta, a terceira coisa que você tem que fazer, botar o medo para fora. Querido, se você está querendo ajudar, se você tem certeza, se você tem consciência de que isso está errado, você não pode se calar. Você não pode ficar com os olhos fechados, não pode desviar sua atenção. Você tem que ter coragem, você não pode ter medo. Por quê? Porque você é forte? Não, porque Deus está com você. A coragem do profeta não está nas suas forças, mas está na força de Deus. A certeza de que quando você começar a agir, Deus vai vir com você. No momento que você começar a colocar suas coisas no lugar, a começar a colocar sua casa no lugar, Deus vai mandar os anjos para acobertarem você. Essa é a garantia do profeta. Deus está comigo. E foi Deus que me pediu para ser profeta. Foi Deus que me pediu para atuar aqui. Foi Deus que me pediu para mudar essa realidade. Porque isso não agrada a Deus. E isso não vai ficar assim. Então o profeta tem que ter sangue no olho, querido. Se o profeta vier com essa vozinha mansa, essa frescurinha sua, não sei como é que você quer mudar a vida do seu filho, se você chega e fala assim, ô meu filho, faz isso não, mexe com essas porcaria não. Vai chegar uma hora que você vai ter que sentar com ele, engrossar a voz e falar para ele, como é que é essa história, hein? Como é que é essa história que você está usando droga? Aqui dentro dessa casa tem regra, querido. Aqui dentro dessa casa tem lei. Aqui dentro dessa casa tem Deus. E no nome de Jesus Cristo, droga não entra na minha casa. E Deus ainda faz, vamos dizer assim, Deus ainda dá uma canja para quem quer ser profeta. Depois de ter prometido que Ele vai ficar do seu lado, que Ele vai te defender e que mal nenhum vai te acontecer, sabe o que Ele faz? Ele chega até você e toca os seus lábios. E no momento que Ele toca os seus lábios, Ele te unge. Então, querido, hoje o Senhor Jesus vai ungir os seus lábios para você se tornar profeta e para você mostrar para esse mundo que está lá fora. Para que você veio? Você veio para sacudir esse planeta. Você veio para transformar essa realidade. Você veio para preparar o seu povo, para preparar a sua família, para preparar as pessoas que você ama para receberem Jesus na sua glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.